O objetivo é conversar um pouquinho aqui com vocês, para falar um pouco sobre essa questão do futuro do trabalho, que ele é humanizado, então eu já trago isso até como uma afirmação, né? Qual que é o rumo que esse nosso trabalho, que essa nossa carreira, que essa nossa a função como gestores, inclusive de empresas, vai ter daqui para frente. Primeiro vamos refletir em cima disso, né? Eu gosto muito dessa foto. Essa foto aí já acharam que ela era fake, mas essa foto a gente olha a parte de cima, né? É uma foto original, tirada por um fotógrafo lá na construção do edifício Rockefeller Center, em Nova York. Então, retrata bem a época, 1932, cuidados com saúde e segurança do trabalho, bem-estar, né? Eram quase zero, então eram muito poucas. A gente tinha aí um grande volume de trabalhadores, de profissionais que eram realmente operacionais, que trabalhavam horas a fio, e que as empresas não tinham tanta dedicação nesse cuidado, né, com os indivíduos. E daí a gente passa aí para a segunda foto, uma imagem já aí bem divertida. Cadê as pessoas, né? Então, nessa brincadeira, a gente chega aqui, olha e vê que estamos no meio de robôs. Então, vamos cuidar de pessoas para quê, né? Se no fim os robôs estão aí assumindo o trabalho, os robôs estão tomando a frente, estão literalmente invadindo os nossos escritórios, as nossas fábricas, as nossas lojas, o comércio, supermercado. Então, todo lugar para onde a gente olha, essa é a imagem que a gente visualiza, né? E tem um monte de brincadeira, piadas, né, sobre esse tema. Então, meio empresarial, a gente costuma falar sobre isso, fala, robô não tem sindicato, robô trabalha 24/7, não tem hora extra, é uma maravilha trabalhar com robô. E será que é uma maravilha mesmo? E daí eu trago até uma reflexão para a gente, né, enquanto ser humano, onde foi que nós nos perdemos? Em que momento dessa jornada profissional a gente deixou algumas questões de lado e a gente se permitiu, né, ser substituído por robôs? Vamos parar aqui e vamos olhar um pouquinho só para antes, como que foi esse começo, né, dessa nossa formação, dessa nossa carreira, dessa nossa jornada. A gente vem de uma formação muito linear. A nossa carreira, e muitas pessoas aqui vão se identificar, ela traz esses aspectos da gente fazer as coisas em níveis. Então, no primeiro momento, eu tenho ali a educação tradicional com os pais, a educação dentro de casa, depois a gente vai para a educação com os professores, com uma posição também bastante hierárquica, onde o aluno fica sentado, o professor fica de pé, o professor dá o comando, ele define o que a gente vai aprender, ele dá a ordem, ele fala, agora pode levantar a mão, e a gente levanta a mão, né? Agora pode entregar o trabalho, agora pode entregar a prova. E assim a gente foi educado. E chegou uma hora lá que falaram pra gente, e aí, o que você vai fazer da sua vida? E a gente no auge dos 16, 17 anos, falou, sei lá, vou fazer administração, né? Depois eu até conto, não foi essa a minha primeira opção, não. Mas depois eu fui para administração. Daí a gente define fazer uma faculdade, e muitos de nós, né, eu diria até a maioria, a gente pensa na sequência. Vou fazer essa faculdade, por quê? Porque isso vai me dar uma profissão, isso vai me trazer uma carreira. Eu vou ser bem-sucedido fazendo isso. Então, a gente também tem essa questão que a nossa educação, ela é feita para a gente trabalhar. Então, eu estudo para eu aplicar isso em determinado assunto. E daí a gente entra no mercado de trabalho, e daí a gente chega lá cheio de vontade, cheio de determinação, e daí falam de novo, escolha uma coisa. Você quer ser especialista, você quer ser gestor, você quer ser um generalista, o que você quer aí para a sua carreira, né? E cada um tem a sua trilha, cada um tem o seu caminho. Volto de novo, carreiras muito lineares, momentos todos esses sempre muito lineares. Bom, tudo isso também traz para a gente a questão do diploma. Sem o diploma, o que eu vou ser da vida, né? Quem eu vou ser? O que vai acontecer comigo? Meus pais foram ensinados assim, meus avós foram ensinados assim, e quando eu cheguei nessa fase, né, da educação, lá desde criancinha, era isso que eles tinham para me ensinar. Quando eu entrei na empresa, o meu chefe também foi ensinado dessa forma, e daí o que ele tinha para me ensinar? Exatamente a mesma coisa, né? Se forme, siga por esse caminho, faça isso. Tá vendo essa metodologia? Tá vendo essa forma de trabalhar? Faz isso.
vai dar certo. Beleza. Só que daí, tudo mudou, né? Tudo começou a se transformar. Daí chega aqui pra gente esse raio dessa transformação digital. Quem é mais novinho, né? As gerações mais novas já nasceram nesse ambiente digital. Eu não. E vários dos que estão aqui vão se reconhecer no meio dessa mudança. Por quê? Porque a gente nasceu analógico, a gente não era digital. Eu nasci lá nos anos 70. Então, eu fiz curso de datilografia. Eu comecei a trabalhar, não tinha ainda computadores dentro das empresas. Começaram a surgir lá na frente. E depois, com tudo isso acontecendo, e a gente acostumado que isso acontecia de forma lenta, de forma gradativa, as coisas começaram a ganhar uma velocidade muito forte. Então, a gente viu, da noite para o dia, os usos de celulares, o uso de computadores, e veio o notebook, né? A internet, olha aqui a gente se comunicando. E tem um monte de mudanças, de transformações que estão acontecendo debaixo dos nossos narizes. Então, drones, inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia, realidade virtual, realidade aumentada. Lilian, parece coisa de filme de ficção científica? Não. A gente está falando dos ambientes dentro das empresas. Então, a gente mesmo aqui já trabalha. Hoje eu tenho aqui no escritório um robô que trabalha com a gente, o nosso bot. Ele responde mensagem, ele fala com o cliente, ele dá treinamento e ele participa com a gente dessa jornada nossa de trabalho, essa jornada profissional. Tudo isso utilizando inteligência artificial. A gente pode também utilizar aí os carros elétricos, carros autônomos, impressão 3D, energia renovável, criptomoeda. Então, assim, quanta coisa mudou, quanta coisa se transformou, quantas dessas questões estão presentes hoje dentro do nosso trabalho? E mais, quantas dessas vão mudar ainda mais e vão ser cada vez mais presentes nesse nosso dia a dia, né? Vão fazer parte dessa nossa realidade. Daí a gente olha para dentro das empresas, a gente tem o que foi muito discutido no Fórum Econômico Mundial, que é essa tal dessa Revolução 4.0. O que é essa Revolução 4.0? É a chegada de toda essa tecnologia, de tudo isso que a gente chama como robô, mas que na verdade é esse aglomerado de tecnologias, dentro das empresas. Então, quando eu estou falando que, Lilian, você trabalha com robô, muitas vezes na nossa imaginação fértil, o que as pessoas enxergam? Eu tenho até foto minha já por aí, feita essa montagem, né? Quando as pessoas falam assim, a Lilian trabalha com robô, elas pensam no quê? Num robô aqui do meu lado, participando comigo do meu dia a dia. Só que não. O robô, muitas vezes, ele está ali, ó, só dentro do nosso computador, ele está numa tecnologia dentro de uma máquina, na indústria, ele está ali a serviço de um treinamento simulado. Então, toda essa parte, né, da tecnologia, ela está inserida dentro do nosso dia a dia. Nem sempre esses robôs são visíveis. E é essa influência de todo esse mundo, né, dos sistemas cibernéticos, da internet das coisas, da automação, da inteligência artificial, que vem para dentro dos nossos trabalhos e que transformam isso nessa famosa agora indústria 4.0. Então, com isso, a gente tem mudança na forma de trabalhar, a gente teve mudança na forma de gestão, a gente tem um monte de coisa acontecendo. Só para quem contextualizar, quem não conhece, né, essa transformação toda, a gente começa lá na indústria 1.0. O que é essa indústria 1.0? É aquela indústria das máquinas a vapor. Então, ainda sem energia elétrica, sem linha de produção, nada disso. Isso a gente está falando 1700, 1800. Então, a gente vê o começo da industrialização, até então era manufatura. Né? Eram pequenas fábricas com várias pessoas fabricando coisas de forma manual. Daí depois a gente tem a segunda revolução, que foi a revolução da indústria 2.0. Então a gente começou com linha de montagem, trabalho em escala. Por quê? Porque aqui também chegou a eletricidade. Com a eletricidade, daí a gente que é administradora, a gente estudou bastante sobre isso, né? Métodos, processos e todas as mudanças que vieram depois disso. Os estudos de tempos, de movimentos, e daí segue. E daí a gente chega na indústria 3.0. Indústria 3.0 é a indústria onde chegou a automação, onde chegaram os computadores. E daí aqui eu vou fazer uma pausa nesse tema para contextualizar com vocês também a questão do que é a questão da globalização. Quando eu estou falando da indústria 3.0, e aqui ele traz esse dado, ó, 1969. Esse é um dado, essa é uma informação que fala sobre essa transformação, sobre essa revolução industrial global, no mundo. Mas no Brasil, foi em 69?
Não foi. Assim como quando a gente olha para a indústria 4.0, para muita gente aqui no Brasil, ainda fica com o cabelo de pé, porque fala, meu Deus, isso está muito longe da minha realidade. Só que isso não está longe da realidade de países da Europa, dos Estados Unidos, da China, de países que já estão vivenciando isso, e não só nas empresas, mas no dia a dia, com as smart cities, né, as cidades inteligentes, que tem cidade, por exemplo, na China, em que todos os veículos, todos os carros, ônibus, caminhão, tudo é elétrico, não existe mais nada com combustível fóssil, e por aí vai. Então, assim, o mundo está mudando de forma acelerada, as empresas estão passando por essa mudança de forma acelerada, a gente tem um grande desafio, que é, se a gente não muda também, a gente perde competitividade como nação. Então, a gente tem muita coisa a fazer, muita coisa a evoluir aqui, né? E junto a isso, daí a gente tem o que chamamos aí de mundo VUCA. Mundo VUCA, ele é um acrônimo que ele surgiu na época da guerra também, apesar de muito usado hoje, mas ele vem lá dos anos 60, né? Guerra do Vietnã. E ele serve para descrever situações, momento, mudanças, em que tudo isso acontece de forma muito acelerada, muito imprevisível, muito complexa, que é exatamente o que se traduz no nome. Volatilidade, né? Mudanças rápidas, as coisas acontecendo. Incerto. Qual que é a resposta? Quando o ambiente é incerto, a gente não sabe. Então não tem como a gente prever o que vai acontecer lá na frente. Complexo. O que é complexo? Não é mais uma resposta ou duas respostas. Eu não faço uma simples análise de risco e consigo mensurar todas as variáveis. Não. Simples e puramente, um ambiente complexo tem variáveis que eu não vou conseguir entender, que eu não vou conseguir prever. Vocês querem um exemplo muito simples sobre isso, né? O Covid, a nossa pandemia. Ela foi uma típica situação aí de mundo VUCA escancarado dentro das nossas salas. E ambíguo. Ambíguo por quê? Porque tem vários pontos de vista. A gente mesmo viu muito, a gente ainda assiste essa discussão. A gente cuida da saúde, a gente cuida da economia, a gente cuida das pessoas, a gente cuida das empresas, e agora? Né? Então, muitos pontos de conflito e tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que todas as pesquisas mostram é que cada vez mais o mundo é VUCA, né? Eu até brinco que virou a MUVUCA, porque o mundo vai ser assim, ele vai rodar nesse ritmo, e a gente que não segue a mesma linha de crescimento exponencial, que vai ter que se adequar. Então, a gente tem vários desafios quanto a isso. Uma outra questão que a gente traz aqui também é a questão de gerações e diversidade presentes hoje dentro de todas as empresas, dentro de todos os ambientes. Então, antes a gente tinha gerações muito claras, essa é uma das primeiras coisas que também é legal a gente pontuar. Então, a gente tinha lá os baby boomers, que nasceram em 40, depois a gente tem os geração X, que nasceram a partir de 60 e pouco, a Y, que são os millennials, a partir de 82, 84, não tem data certa, tá? Isso é uma das teorias. 95 a gente tem geração Z, depois a gente já tem a geração alfa. Ok, e a gente tem os perennials. O que é esses perennials? São pessoas que, por exemplo, nasceram numa época e trazem e carregam características de outras épocas para elas. Eu costumo falar que eu sou uma das perennials. Por quê? Porque eu falei, eu nasci lá nos anos 70, mas eu sou uma das pessoas mais tecnológicas, né, da minha geração. Tenho filhas adolescentes e a gente consegue trocar aqui várias dicas e sacadas sobre tecnologias. E junto a isso, a gente fala dessa questão da diversidade e inclusão, mas é inclusão de fato, né? Por quê? Porque você tem a exclusão, ou seja, eu não aceito e não trago pessoas diferentes, e aqui eu estou falando diferente de todos os níveis, e por isso que eu trago geração junto. Quantas empresas a gente vê simples e puramente trocando os mais velhos pelos mais novos, ou que o quadro principal, o quadro gerencial, ele é feito por homens brancos. Então, quando a gente está falando de exclusão, quais são todos os outros grupos que estão sendo excluídos disso, né? Segregação eu trago para dentro da minha empresa, mas eu não incluo de fato. Eu trago, eu contrato, mas eu trago aqui num subnúcleo. A gente vê muito isso com a contratação de pessoas com deficiência, os PCDs, né? Eu contrato só para uma área específica, eu não dou treinamento e desenvolvimento, eu deixo eles aqui, ó, de lado. Mas eu fiz a minha cota, o meu papel social, eu contratei. Né? E daí a gente questiona, isso é inclusão? A gente está realmente humanizando e tratando essas pessoas da forma correta? A integração eu trago essas pessoas, eu cuido delas junto com as demais, mas eu não dou nenhuma tratativa diferenciada para o que elas precisam, entendendo que todas as pessoas têm necessidades especiais. Esse foi, inclusive,
um dos critérios pelo qual aquele nome que era usado antes, né, pessoas com necessidades especiais, caiu por terra, são pessoas com deficiência. Por quê? Porque necessidade especial, cada um de nós vai ter, né? E a inclusão, de fato, é quando todo mundo tem as mesmas oportunidades, possibilidades, quando todo mundo consegue ter o mesmo acesso aos mesmos ambientes, as mesmas questões, então todo mundo é tratado ali de forma igual. Então, esse daqui também é uma questão que a gente vai ter muito pano para manga para tratar com tanta mudança, mais esse quesito. E dentro das empresas, né? Estou falando de mudanças no mundo, estou falando de mudanças que estão impactando, mas e quando a gente olha realmente lá dentro, quando a gente olha para dentro das empresas, dos negócios, o que está acontecendo dentro dessas empresas? Eu trouxe aqui dados da Tendência Global de Capital Humano de 2020 da Deloitte. É um relatório bem legal, se vocês derem um Google, não deem agora, esperem eu terminar, mas depois vocês podem dar um Google e vocês vão achar este relatório, tá? Disponível na íntegra. Indico a leitura, por quê? Porque é um relatório que eles fizeram no começo do ano, mas eles atualizaram, lançaram agora a versão revisada pós-Covid. Então, eles falam sobre essa questão de para onde que vai esse cuidado com as pessoas? O que as empresas estão pensando quanto às pessoas em geral? Esse é um aspecto também bem importante, porque quando a gente fala pessoas, a gente olha muito para funcionário. Mas quando a gente está olhando para cá, tendência em capital humano, a gente olha para os funcionários, mas a gente olha para todo mundo que compõe a nossa comunidade enquanto negócio, né? Então, eu também preciso olhar e tratar da mesma forma os meus fornecedores, as pessoas que compõem essa comunidade, os meus terceirizados, né? As pessoas que eu tenho qualquer tipo de impacto e relação. Então, tudo isso também sendo observado, também sendo visto dentro desse relatório de tendências globais. O que eles falam fortemente dentro desse relatório? A questão da tendência das empresas migrarem para um conceito de empresa social. Eu não trouxe aqui o número exato, mas pelo que eu lembro lá do relatório, o que eles falaram? Foram mais de 1.000 diretores, presidentes, CEOs aí de empresas do mundo inteiro que responderam a esse questionário deles para chegar nessa pesquisa super detalhada. Em torno de 90% desses CEOs e diretores, eles falavam sobre a importância da questão da empresa social e o quanto isso estaria na pauta estratégica da organização para 2020 e anos subsequentes. E o que é esse tal dessa empresa social, né? É uma organização que ela tem uma missão que ela combina o crescimento de receita, o lucro, com a necessidade de respeitar e apoiar o ambiente e a rede de partes interessadas. Vamos pegar isso daqui, porque isso daqui é super interessante para a gente. A gente não pode esquecer, e muita gente, quando a gente vai falar de humanização, de empresas com bom ambiente de trabalho, eu fiz 2 especializações em psicologia positiva, sobre essa questão de engajamento, performance, como que as pessoas podem aumentar seu bem-estar. Muita gente confunde tudo e acha que simples e puramente, a empresa para as pessoas trabalharem e serem felizes, ela não pode pensar em resultados, as pessoas não podem ter super metas, as pessoas não podem ali, né, serem cobradas fortemente. E não. A gente tem que esquecer isso, a gente tem que enxergar com uma nova visão. Por quê? Quando a gente olha para essa tendência de empresas sociais, a primeira questão que a gente tem que pensar é que para uma empresa conseguir cuidar das pessoas, ela precisa estar bem. Isso vale para a gente também. Como que eu vou cuidar de alguém, né, se eu não consigo parar de pé? Então, uma empresa, para ela ser socialmente responsável, internamente ou externamente, ela tem que ser lucrativa. Quanto mais lucro ela gerar, quanto mais resultado ela tiver, mais ela tem condições de reinvestir isso no bem-estar, no desenvolvimento, na melhoria do ambiente. O problema é a empresa simples e puramente ter o lucro, ter o resultado e não se preocupar com o resto. É isso que a gente precisa começar a perceber dentro das organizações. Ter lucro é ótimo, ter prosperidade, ter resultado é fantástico e todos nós deveríamos ter. E todas as empresas que a gente trabalha deveriam também estar super preocupadas com isso. Mas a mão recebe e a outra mão eu me preocupo. Como que eu redistribuo parte desse meu lucro em ações sociais? Tá? E ações sociais, então, começando por dentro de casa. Então, não adianta eu ter milhões de programas sociais bonitinhos que
estão na mídia, que fazem, né, efeito aí nas divulgações e no marketing, mas como que eu trato os meus funcionários? Como que eu olho para quem está dentro de casa? Como que eu cuido das pessoas internamente? Então, esse é o primeiro cuidado. Então, eu gero lucro, olho para quem está dentro de casa, quem está comigo, e cuido deles primeiro. Aqui é a ilustração que fala sobre esses 3 pilares. Então, assim, ela resume o que a gente traz como esses 3 bases, os 3 pilares dessas empresas que cuidam do social. Então, primeiro é a questão do propósito, né? A organização não fala só sobre o objetivo, mas ela traz significado a todos os aspectos do trabalho. O que é isso? Eu não colocar a pessoa simples e puramente para ela apertar um parafuso, para ela fazer um relatório. Eu preciso ter um propósito principal da empresa, então eu preciso entregar mais do que produtos e serviços, eu preciso entregar algo que transforme o mundo, que transforme o meu consumidor, que ajude de fato as pessoas, mas ao mesmo tempo, não é só esse propósito gigante lá longe, eu tenho que voltar a isso no dia a dia da minha equipe, no dia a dia das pessoas que trabalham comigo, e eu preciso que ela entenda o propósito dela aqui. Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é, uma vez estavam lá no hospital e perguntaram para uma faxineira, né, desse hospital, e era um hospital que trabalhava muito com essa questão de propósito, e perguntaram para ela: quem você acha que é o profissional mais importante desse hospital? E daí ela virou, né, a faxineira, e falou: eu. E a pessoa que estava perguntando virou para ela e falou assim: você? Mas você não acha que talvez aquele médico cirurgião que ganhou um prêmio, né, recentemente, não seja uma das pessoas mais importantes daqui? Ela falou: eu acho que o que ele faz é super importante, mas eu valorizo o que eu faço, até porque se eu não limpar muito bem a sala de cirurgia, se eu não limpar muito bem o quarto desse paciente, se eu não limpar muito bem a sala dos médicos, todo mundo pode adoecer. Então, eu tenho meu papel super importante aqui dentro desse hospital. Ponto. Ou seja, essa pessoa estava empoderada do seu propósito. Nas pequenas tarefas, as pessoas precisam entender a sua participação no todo, né? E a gente faz isso. Questiono vocês que estão aí assistindo, né? Vocês entendem qual que é o propósito do que você faz hoje? Aonde que essa pequena tarefa está se conectando lá na frente, né? Segundo lugar é o potencial. Potencial significa eu preciso projetar essa organização de forma estruturada para maximizar o potencial das pessoas. Então, cada pessoa tem potencial de pensar, de criar, de agir. Um universo de coisas. Eu estou dando espaço para que essas pessoas coloquem o seu potencial em prol do negócio e em prol delas mesmas, né? Terceiro ponto é perspectiva. Perspectiva é eu conseguir ter visão futura. Muitas vezes, principalmente líderes, chegam para mim, donos de pequenas empresas, e falam assim: nossa, eu tenho um funcionário fantástico, eu tenho alguém na minha equipe aqui que é excelente, mas eu não tenho mais espaço para ela crescer, eu não sei o que eu faço com essa pessoa, eu não tenho como promover, e agora? Daí eu respondo: essa pessoa ela é fantástica? É. Essa pessoa trabalha muito bem? Trabalha. Essa pessoa é ótima no que faz? É. Então você tem 2 opções. Ou você vê que o espaço dela de crescer aqui já acabou e ela vai se libertar para o mundo e faz parte, né, do nosso processo, a gente não vai ficar com pessoas pro resto da vida. Ou o segundo ponto que você pode pensar é: como que você faz a sua empresa crescer para que essa pessoa queira ficar? Então, a questão é, a gente não pode limitar o crescimento das pessoas, a gente não pode limitar o desenvolvimento daquele mercado. A gente precisa pensar como que eu otimizo aquilo que a gente está fazendo para criar valor amanhã, para que as pessoas continuem criando, gerando esse valor e sendo retribuídas pelo que elas estão criando junto com a gente. Deixo aqui dica, para quem não conhece, tem TED do Simon Sinek, tem o livro dele, que é Comece pelo Porquê, tem em português, tem traduzido, e ele fala muito sobre essa questão do propósito. Então, se a gente for começar lá com o primeiro pilar das empresas sociais, o primeiro pilar é propósito. E o que ele traz aqui, né, no Golden Circle é: por que você existe? Então, antes de pensar o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, qual que é esse nosso planejamento estratégico, o que a gente vai pôr para rodar, por que eu existo como empresa? Né? Qual que é esse nosso propósito? Por que a gente está aqui? O que a gente realmente vai transformar? O que a gente realmente vai fazer? E o propósito, ele pode estar ligado em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de atividade. Da mais simples, como eu expliquei o caso da faxineira, né? Até aquelas que realmente têm o propósito na atuação em si. Então, por exemplo, um hospital, ele tem um propósito maior,
que é ajudar na recuperação das pessoas. Será que todos os meus processos estão alinhados com esse meu propósito? Daí já daria conversa para a gente seguir em outro dia. Vamos em frente. E a gente, né? E nós, profissionais, com essa bagunça toda, com essa mudança toda, esse futuro do trabalho que vai se apresentando no meio da nossa casa, no meio da nossa sala, no meio do nosso home office, né? Primeiro, a gente precisa analisar essa nossa relação com o trabalho. Então, como eu falei, a gente traz aqui, eu vou falar um pouco dos crenças e paradigmas, mas a gente traz modelos de educação e modelos de trabalho que não servem mais, né? Até poucos dias atrás, quantas pessoas aqui tinham preconceito com o ensino à distância, e hoje estamos aqui, uma galera assistindo, e a gente tem que comemorar. Quantas pessoas não teriam acesso a assistir essa palestra, essas palestras todas de hoje, se fosse presencial? Por questão de tempo, por questão de investimento, por questão de deslocamento, por N questões. A gente está remoto, a gente consegue acessar. Ai, mas é tão difícil fazer online. Não, difícil é mudar a nossa mentalidade. Então, a nossa relação com o trabalho, com os estudos, com a forma como a gente conduz o nosso trabalho, a nossa carreira, ela precisa ser revista. Então, como eu falei, entender esses modelos e entender esses quesitos. Primeiro, eu preciso entender a diferença entre esses 3 itens, né? Trabalho é qualquer coisa que eu faça, eu não preciso ganhar para ser trabalho. Então, eu tô aqui, ó, fazendo uma palestra para vocês, é o meu trabalho. Amo fazer isso, adoro. Podia odiar, eu também trabalho lavando louça, eu também trabalho, né, cuidando de casa, eu também trabalho quando eu tô fazendo relatório. Então, nem sempre trabalho é algo remunerado, nem sempre trabalho é algo que a gente vai amar e soltar coraçõezinhos. Emprego é uma relação, então emprego é aquilo que eu troco a minha hora por algo que eu queira. Então, antigamente, né, e daí vem até o salário, eu trocava aquele meu trabalho braçal por sal. Depois a gente começou a ganhar dinheiro. Tem horas que a gente troca de forma voluntariada, a gente troca isso por uma causa. Ou a gente troca para fazer um estágio, em troca de uma experiência, enfim. Isso é um emprego. O emprego, ele é pontual, ele é essa troca justa. Eu coloco minhas horas, a pessoa me devolve. Eu coloco minhas horas, né, ou a minha dedicação, ou a minha expertise, e a pessoa me devolve um valor ou um produto combinado em troca daquilo. Ponto. Combinou. A carreira é uma continuidade. Então, a carreira ela é algo que tem um crescimento. O que a gente começa a entender aqui? Carreira não é mais linear. Então, hoje em dia, a carreira, a gente fala de carreiras múltiplas, carreiras em teia, carreiras entreliça, vários estilos de carreira, onde o contrato de trabalho já não precisa mais ser o mesmo. Então, muitas vezes a gente vai ter um contrato CLT, um PJ, híbridos, coisas diferentes acontecendo por aí. A gente vai trabalhar como especialista em um lugar e como generalista no outro e também está tudo bem. Então, a gente precisa olhar para isso e entender o que faz sentido nessa nossa relação com o trabalho, inclusive na modalidade, né? Estou presencial, estou online, como que vai ser isso tudo? E como que a gente olha para isso? A gente tem 2 fatores que a gente não pode deixar eles de lado. Primeiro, necessidades. Necessidade é olhar o hoje. Se eu preciso ganhar R$1.000, eu não posso, talvez, me preocupar com a minha carreira. Eu preciso me preocupar que eu preciso arrumar um emprego para ganhar R$1.000. É a minha necessidade. Estou chutando 1.000, mas coloca aí no seu número, né? Então, necessidade é aquilo que eu preciso fazer agora. Então, muitas vezes, eu não consigo ter essa preocupação como carreira. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer a faculdade, né? Eu falei já que eu não escolhi a administração, não foi lá no começo, não. Eu fui cursar artes, eu queria ser professora. E daí, o que eu fiz? Eu arrumei um emprego, ó, necessidade, para pagar a faculdade. Meus pais não tinham condição na época. Então, eu fui trabalhar numa empresa, caí lá dentro de um escritório, dentro de um tal de RH, que na época era departamento pessoal, para pagar essa faculdade. Me apaixonei e fiquei depois que eu fui para gestão, para administração e segui a vida dentro disso. Mas, ou seja, a minha necessidade, ela me gerou esse emprego, e isso daqui eu olhei que poderia construir uma carreira e entendi que tinha um propósito. Sabe aquele lado de ser professora? Então, cá estou eu, dando aula para vocês e para um monte de gente aí que eu acabo participando e dando aulas e fazendo cursos e palestras, enfim. Meu propósito continua em ação e a carreira também foi desenvolvida. O propósito, então, é esse de longo prazo, é isso que eu enxergo e falo, tá, o que realmente eu quero aplicar, essas minhas habilidades, essas minhas causas, o que eu acredito, e assim a gente vai. Para isso, a gente precisa entender que é necessário novas habilidades, novos conhecimentos, nova mentalidade. Se tudo mudou, se a gente está indo para um caminho diferente, não dá para seguir fazendo tudo igual. Literalmente, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A gente tem que mudar. Habilidade. Primeira questão que a gente tem que se questionar.
Para de competir com máquina, para de competir com robô. Ah, o robô vai roubar meu emprego. Ótimo, que ele venha, que ele faça as coisas chatas, que ele faça as coisas operacionais, que ele venha para trazer melhor resultado em coisas que a gente estava fazendo e derrapando. O que eu tenho que me questionar é o que eu tenho de diferencial comparado a essas máquinas. E daí não tem como, né? O próprio Fórum Econômico Mundial, ele traz para a gente vários quesitos, né? Falando aí das competências que são necessárias para esse novo mundo, para esse mundo VUCA. Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação, colaboração, inteligência emocional. E vocês veem que tudo que está listado aqui, ela fala o quê? Ela fala sobre sermos humanos, ela fala sobre empatia, ela fala sobre colaboração, fala sobre criatividade e fala, acima de tudo, quando a gente olha tudo isso junto, sobre protagonismo, né? Sobre eu assumir o que eu quero fazer e qual que é a minha parte dentro de todas essas mudanças que estão acontecendo por aí. A minha parte nessas transformações que vão acontecer comigo ou sem eu vou sofrer ou eu vou aproveitar essas mudanças? E é isso que a gente precisa começar a pensar. A partir do momento que eu sou protagonista, eu vou entender sobre tudo isso, eu vou entender sobre todos esses cenários, vou agarrar as oportunidades, vou criar oportunidades, vou me desenvolver e vou conseguir prosperar em frente ao caos. Conhecimentos. Conhecimento hoje, Google responde. Então, pera lá, eu preciso saber sobre tudo? Eu preciso ter uma enciclopédia, né, em cima da minha mesa? Eu preciso ter 1000 cursos? Ou eu preciso saber onde que eu busco essas informações? Eu preciso saber onde eu busco o conhecimento? No que eu me aprofundo? Que caminho que eu sigo? O que realmente faz sentido? Aqui a gente fala muito das carreiras em T. Eu sou gestor, eu sou generalista, eu tenho visão macro, mas em alguns momentos eu me aprofundo nesse T, que é exatamente dentro de um assunto específico que eu preciso. E daí a gente fala também no lifelong learning. Esquece certificado, gente, esquece diploma, isso é legal pra caramba, né? Eu brinco que minha mãe gosta dos diplomas, porque põe lá na parede e daí só ela que vê. O resto quer saber do quê? Do que a gente é capaz de transformar. Você está assistindo um monte de palestra hoje, o que você vai fazer com isso? Né? Lifelong learning é sobre a gente conseguir pescar conhecimentos, pescar coisas novas, saber o que eu me aprofundo e saber como que eu uso. E entender que tecnologia é aliada. Então, quem tem medo de tecnologia, gente, faz terapia e perde o medo. Porque a gente tem que encarar, a tecnologia chegou para ficar e chegou para nos ajudar. Então, vamos pegar essa tecnologia e vamos usar ela para humanizar as relações? Vamos usar ela, por exemplo, para a gente estar aqui em isolamento social e estamos fazendo um monte de reunião, visitando os parentes remotos, fazendo festa, né, pelo celular e assim vai? Então, a tecnologia é aliada, se a gente souber usar. Se eu ficar lá horas e horas perdendo tempo, ela não vai ser. Se eu tiver medo, ela não vai ser. Beleza? E, por fim, mentalidade. Mentalidade é o último, mas é o mais importante. Nada muda antes da mentalidade. Então, quando a gente fala transformação digital, transformações no mundo, primeiro muda a mentalidade. Se eu não mudar a mentalidade, eu não mudo o resto, tá? E aqui a gente fala de novos paradigmas. Então, a gente tem os velhos paradigmas de como a vida era, de como as coisas aconteciam, e os novos paradigmas do que está mudando. Então, antes a gente tinha muito essa questão de, eu preciso ser, eu preciso ter um cargo, eu preciso ter um carro, eu preciso ter um apartamento. Hoje, a gente fala em ser, eu quero fazer parte, eu quero estar junto, que é o próximo item. Em vez de eu ganhar sozinho, eu quero fazer parte, eu quero que nós ganharmos, nós participarmos. Eu não quero falar, eu não quero comandar, eu quero ouvir, eu quero liderar, eu quero que a minha equipe se inspire em mim e não tenha medo de mim, né? A hierarquia centralizada, eu mando, você obedece, comando e controle, para hoje não. Autocrática, distribuída, nós participamos. As pessoas que estão ali do meu lado, elas podem ter muito mais conhecimento de determinado assunto, elas têm que participar. Visão de curto e longo prazo. Hoje a gente olha muito para essa questão do propósito, do longo prazo, né? Entender que não é só resultado. Então não é o que você faz, é como faz, o caminho importa. Não adianta a gente ganhar um prêmio e chegar morto lá no final, né? Não adianta a gente querer escalar o Everest, chegar lá em cima, tirar foto e não conseguir descer de volta. Então, a jornada importa, o caminho importa, o como nós alcançamos nossos resultados importam. Então, a gente precisa trazer isso para dentro do trabalho. Rotina, a razão, ela é substituída por criatividade e intuição. Como que eu vou lidar com tanta mudança, com tanta novidade? Não é o mesmo processo que serve para o problema novo, né? E, em vez de ter foco nos produtos, eu preciso ter foco nas pessoas. Por quê? Porque a pessoa que vai fazer esse produto, a pessoa que vai entregar esse serviço, a pessoa que vai consumir.
E daí deixo até outra provocação aqui final para vocês, que é: você seria consumidor do seu próprio produto, do seu próprio serviço, se você não trabalhasse aí na empresa, se você não estivesse nessa posição, né? Porque é isso que mostra que a gente realmente confia naquilo que a gente está fazendo. É isso. Acho que dei aqui, ó, fui no tempo, correndo, cronometrado para conseguir chegar aqui com vocês nos nossos, acho que deu 28 ou 29 minutos.